Excelência, há aqui o pedido do deputado André Moura, que é subrelator. Eu daria a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência foi chamado, não estava presente no plenário. E em seguida o deputado Onyx. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Agradeço, senhor presidente. As perguntas, senhor presidente, na grande maioria são direcionadas para os dois, para o senhor Alberto Youssef, para o senhor Paulo Roberto Costa. E aí, para os dois, eu gostaria de saber quem dava suporte político ao senhor Vacari para que ele chegasse e arrecadasse 200 milhões de dólares de diretores da Petrobras. Quem o habilitava? Tanto para o senhor Paulo Roberto, como também para o senhor Youssef. Eu nunca tive pessoalmente com o seu Vacari, então eu não tenho como lhe responder essa pergunta. Eu também não tenho como responder essa pergunta, porque meu conhecimento com o Vacari é muito substancial, então eu não tenho como responder isso. Superficial. É muito substancial? É superficial. Superficial. Também para os dois, o ex-presidente Lula tinha conhecimento dos assuntos que Vossa Senhoria tratava, tanto o senhor Youssef como o senhor Paulo Roberto, com o Vacari? A minha resposta é igual à primeira. Eu nunca tive nenhuma reunião, nunca participei de nenhum evento com o senhor Vacari. Eu já relatei sobre o meu entendimento com referência a esse assunto nos meus depoimentos. Sim, nos seus depoimentos, mas eu estou perguntando aqui na CPI. Pode repetir a pergunta, por favor? Vossa Senhoria já disse que o seu conhecimento com o senhor Vacari, ele era superficial, é isso que Vossa Senhoria falou? Isso. Tá. E aí eu perguntei agora, mesmo esse conhecimento sendo superficial, segundo Vossa Senhoria, se Vossa Senhoria tinha conhecimento dos assuntos que o senhor Vacari tratava com o ex-presidente Lula? Não tinha conhecimento. E qual o tipo de conhecimento que Vossas Senhorias tinham com o senhor, ou tem com o senhor Renato Duque? Também nenhum. Nunca tive contato com o senhor Renato Duque. Bom, ele era meu colega de diretoria e também, como eu já falei reiteradas vezes, dentro da Petrobras, para chegar a uma diretoria sem apoio político era impossível, né? E como eu fui indicado na época pelo PP, lá dentro da Petrobras, todo mundo sabia que o Renato Duque tinha se indicado pelo PT e especificamente com apoio do, na época, ministro Zé Disseu. E Vossa Senhoria sabe me dizer qual era o tipo de relacionamento e os assuntos que eram tratados pelo senhor Renato Duque, já que para Vossa Senhoria chegar no cargo que ocupou teve a participação do PT, do senhor Renato Duque com o ex-presidente Lula e atual presidente Dilma? Não, eu não tenho como lhe responder essa questão. Uma pergunta que tem que ser feita diretamente para o Duque. Eu não tenho como responder essa pergunta de Vossa Excelência. Também para ambos, a presidente Dilma Rousseff, ela presidiu o Conselho de Administração da Petrobras no extenso período de 2003 a 2010, portanto, durante 7 anos. E aí eu gostaria de saber, de Vossas Senhorias, se é razoável a presidente do Conselho de Administração não ter conhecimento desse esquema bilionário de corrupção da Petrobras. Vossas Senhorias acham que, enquanto presidente do Conselho, durante 7 anos, ela nunca teve conhecimento, nunca foi informada ou participou de nada em relação a esse esquema de corrupção da Petrobras? Bom, como eu já mencionei nos meus depoimentos, eu nunca conversei com ela especificamente sobre esse tema. Agora, não posso afirmar uma coisa que eu não tenho esse conhecimento. Bom, no meu entendimento, quando Paulo Roberto, nas discussões e nas brigas
do partido, ele pedia um sinal do Palácio do Planalto. Então, no meu entendimento, eu tinha conhecimento. Então, o senhor Youssef acha, então, no seu entendimento, não é, quando o senhor Paulo Roberto pedia essa sinalização para poder colocar em prática o esquema de corrupção da Petrobras, para poder montar o esquema perverso que sangrou a Petrobras durante todos esses anos, é porque o senhor Paulo Roberto tinha sinalização do Palácio do Planalto, tinha sinalização de quem comandava e presidia o Conselho de Administração, no caso, o ex-presidente Lula, a presidente Dilma, seja enquanto presidente, seja enquanto ministra, seja enquanto presidente da Conselho de Administração, mas que, obviamente, no seu entendimento, qualquer passo dado para o senhor Paulo Roberto para roubar os cofres públicos, né, da Petrobras, tinha esse conhecimento e essa sinalização por quem comandava o país ou a Petrobras. Digo, o ex-presidente Lula, a presidente Dilma e alguns ministros do governo, do Palácio do Planalto. É isso? É isso. Só em termos de esclarecimento, para Vossa Excelência, aí, o que o Alberto Youssef está falando de sinalização foi quando houve uma mudança de comando do PP. Não foi lá anteriormente, em 2004, quando entrei, nada disso. Pelo que o Alberto falou, foi quando houve uma mudança de comando do Partido Progressista. O senhor confirma isso, seu chefe? Confirmo. Então, mas o resumo da ópera era a conivência, portanto, de quem presidia o Conselho de Administração e dos comandantes do Palácio do Planalto, presidente, ministros, do esquema de corrupção. É isso, senhor chefe? É como eu já falei, eu confirmo, inclusive, já dei depoimento sobre esse assunto. Ok. Então, dito isso, que Vossa Senhoria afirma, então, portanto, que o esquema de corrupção tinha participação e a conivência da presidente Dilma enquanto presidente do Conselho de Administração, enquanto ministra do governo Lula e também do presidente Lula, eu pergunto a Vossas Senhorias quem era o contato, né, do PT com a Odebrecht no esquema de corrupção em foco. Eu não tenho esse conhecimento. Também não posso lhe responder essa pergunta. Mas Vossas Senhorias com certeza sabem me informar se existia influência por parte do ex-presidente Lula ou de ministros do seu governo para favorecer a família Odebrecht. Vossas Senhorias com certeza devem ter conhecimento em relação a isso. Eu não tenho esse conhecimento. Também não. O senhor Paulo Roberto, em 2007, Vossa Senhoria abriu uma conta em Genebra no HSBC Private Bank. Quantos milhões de dólares foram depositados nesta conta? Eu não tenho essa informação agora, exatamente eu não tenho, mas tem um depoimento meu específico sobre conta no exterior que está detalhado, que foi feito para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Eu não, de cabeça agora não tenho mais como recordar. Então Vossa Senhoria confirma que foi feito o depósito, não se recorda do valor? Foi feito o depósito no exterior através de uma pessoa chamada Bernardo, encaminhado por o Rogério Araújo da Odebrecht. E o senhor Alberto Youssef fez alguma operação direcionada a esta conta? Eu não sei, porque o meu contato a respeito desse assunto era diretamente com o Bernardo e com o Rogério Araújo. Senhor Youssef, Vossa Senhoria fez alguma operação direcionada a esta conta que eu me refiro no HSBC Private Bank? Não. Eu nunca fiz depósito no exterior para o Dr. Paulo Roberto Costa. Não fez não teve nenhuma participação? Não, não tive. Tá, e somente, senhor presidente, para finalizar, ainda dentro do nosso tempo, gostaria de perguntar a ambos se a empreiteira Odebrecht, ambos podem me afirmar aqui, que a empreiteira Odebrecht direcionou, não é,
milhões em propina para o senhor Paulo Roberto Costa, para o esquema que ele comandava, e também para o senhor Youssef da mesma forma? Eu recebi alguns valores da Odebrecht por conta de contratos que ela tinha na diretoria de abastecimento. Não de todos, mas de alguns. E repassei ao seu Paulo Roberto Costa e ao Partido Progressista. Vossa Senhoria repassou para o senhor Paulo Roberto Costa, Partido Progressista, sabe dizer aqui o valor? Não, nesse momento eu não me lembro de valores, mas onde ela era consorciada, ela pagava pelo 50% do valor de 1%. Nem sempre era 1%, mas beirava esses 1%. E o senhor Paulo Roberto Costa? Odebrecht, como eu já mencionei em um dos depoimentos, fez depósitos para mim no exterior. Mas Vossa Senhoria confirma, portanto, também o repasse do senhor Youssef a Vossa Senhoria desse esquema com a Odebrecht? Confirmo. Ok, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço a Vossa